a Turquia que não consegue entrar na União Europeia e você precisa saber disso para o seu vestibular, principalmente quando nós estamos falando de blocos econômicos e xenofobia. Em primeiro lugar, é importante de você entender que esse conflito ele não é recente e essa solicitação da Turquia tem gerado muitas discussões e debates, principalmente depois da invasão da Rússia na Ucrânia. E por outro lado, é importante você saber que a migração na Europa costuma aparecer bastante no vestibular e também dos blocos econômicos. E não se esqueça que os blocos econômicos eles têm diversas fases. Por isso que é importante de você entender cada fase até nós chegarmos na Turquia. E com a finalidade de reforçar a economia regional, ou seja, entre os países vizinhos, é muito importante que essas relações comerciais e também geopolíticas, elas sejam fortalecidas a partir de uma zona de livre comércio. Ou seja, você vai reduzir os impostos e as tarifas alfandegárias entre esses países desse bloco econômico, que é o inicial. É um embriãozinho de todos os blocos econômicos. Esse estágio inicial, por exemplo, que acontece com o NAFTA, ele vai nada mais nada menos do que tabelar e reduzir ao máximo, ou até mesmo, muitas vezes, os produtos eles entram nos países sem nenhuma tarifa alfandegária, ou seja, imposto sobre a entrada desse produto. Só que com o fortalecimento desses blocos econômicos e desses países, até mesmo o seu desenvolvimento, a sua economia se expandindo cada vez mais, faz com que dessa zona de livre comércio surja a União Aduaneira. A União Aduaneira, ela vai fazer, além das tarifas internas em comum ou nulas, você também vai criar um tabelamento das tarifas externas. Vamos pegar o exemplo do NAFTA mais uma vez. México, Estados Unidos e Canadá. Caso, ao invés de serem uma zona de livre comércio e se tornarem uma união aduaneira, ao invés do produto do Brasil entrar nos Estados Unidos e também no México com tarifas diferentes, já na União Aduaneira, você vai ter o produto brasileiro entrando com impostos iguais, tanto no México como nos Estados Unidos. Essa é uma maneira de você proteger esse mercado dentro, ou seja, esse mercado regional, contra concorrências de outros locais. Para os Estados Unidos isso é interessante? Não. Para os Estados Unidos, no caso do NAFTA, é importante só você manter essa zona de livre comércio para que ele consiga não proteger apenas esse comércio local, mas conversar com o mundo inteiro. E aí é que tá. O Brasil ele faz parte dessa zona de livre comércio, então de uma união aduaneira? Não com os Estados Unidos, mas o Brasil ele faz parte de um bloco econômico extremamente importante que é da América do Sul, que nós chamamos de Mercosul, Mercado Comum do Sul. E aqui entra a nossa terceira fase, o nosso terceiro bloco econômico. Esse bloco econômico que ele é muito mais maduro e que nós chamamos de Mercado Comum. Além então da zona de livre comércio, onde você vai ter tarifa interna comum e também da União Aduaneira com a tarifa interna e externa comum, ou seja, é a soma da zona de livre comércio com a tarifa externa em comum, o mercado comum ele vai ser a União Aduaneira mais a livre circulação de pessoas. E os Estados Unidos ele vai querer que entre vários mexicanos e latino-americanos? Não. Assim como a União Europeia não quer que as pessoas lá da Turquia e do Oriente Médio entrem na União Europeia. Por isso que a Turquia ela não vai conseguir ingressar na União Europeia. Mas tem um fator muito interessante e muito importante. Nesse caso, a União Europeia não é um mercado comum, é um estágio mais avançado. Agora que você sabe que o mercado comum é a União Aduaneira e também a livre circulação de pessoa, nós vamos ter a União Econômica e Monetária, que é a União Europeia que não quer deixar a Turquia entrar no seu bloco econômico por motivos principalmente xenofóbicos. A União Econômica e Monetária, ela é o mercado comum, ou seja, tarifa interna e externa em comum, também vai ter livre circulação de pessoas, mas para os países que quiserem adotar, também vai ter a moeda única, que no caso é o euro. A livre circulação de pessoas é o que nós chamamos de espaço Schengen. A Turquia, mesmo que ela tente, ela não está conseguindo seu espaço dentro da União Europeia, principalmente por ela ser uma porta de entrada muito fácil para os migrantes lá do Oriente Médio. E da África também, inclusive. E a Turquia, que recebe uma ajuda financeira da União Europeia, é importante você saber que a União Europeia faz isso justamente para dar uma segurada na Turquia. Só que, por outro lado, é bem complicado porque a Turquia ela reivindica da seguinte maneira. Bom, eu tenho a maior parte do meu território na Europa, então eu tenho direito a, principalmente, participar da União Europeia.
Só que a União Europeia ela vai falar o seguinte: ó, Turquia, eu te ajudo de forma financeira justamente porque você não pode entrar aqui. Mas por outro lado, olha só, você não tem a sua capital aqui na Europa, por isso que você não pode participar da União Europeia. Por outro lado, então, a Rússia, muito esperta, que tem a sua capital na Europa, vai falar o seguinte: opa, então é só precisar ter a capital na Europa? Oi, tudo bem, aqui está uma pretendente. Só que a União Europeia, obviamente, não quer a Rússia dentro do seu bloco econômico e vai falar: pois é, Rússia, é verdade isso, mas você também precisa ter um território, a maior parte do seu território aqui na União Europeia. Assim, a União Europeia /2 desses, inclusive a Turquia, que é bem próxima da Rússia, tá bom? Então vai bloquear 2 desses inimigos, ou arquirrivais, digamos assim, justamente para entrar dentro do seu território. Só que o problema da Turquia não é apenas geopolítico e da relação com a Rússia. Seria até vantajoso para a União Europeia manter esse aliado, digamos assim, da Rússia mais próximo da União Europeia. Só que o maior problema é que a Turquia ela não tem um controle muito grande das suas fronteiras. Então, para a União Europeia, uma outra característica importante é: bom, Turquia, eu te dou dinheiro, só que você tenta controlar essa entrada de imigrante. Se você controlar a entrada de imigrante, quem sabe você não entre na União Europeia. E aí é que tá toda essa jogada, todos esses conflitos. É importante para o seu vestibular, é importante você saber. Inclusive, não se esqueça, tá? Uma visão bem crítica que nós podemos ter é que no vestibular nós vamos pensar: bom, peraí, mas na União Europeia nós precisamos de uma mão de obra barata, que é essa que está entrando. Só que por outro lado eles não querem que essa mão de obra ela se difunda pela população. Então tem bastante de xenofobia aí, e inclusive os europeus achando que os turcos, a população do Oriente Médio, a população africana vão roubar os seus empregos. O que não vão, né? Porque é um outro tipo de mão de obra. É uma mão de obra braçal, essa que está carecendo na Europa. Então vamos lá para a nossa revisão? Pega o caderninho aí, caso você não tenha anotado até agora, e anote. Eu falei sobre os blocos econômicos, eu falei sobre 4 tipos de blocos econômicos existentes. O primeiro, que é a zona de livre comércio. Essa zona de livre comércio que ela é responsável pela tarifa interna em comum. Em segundo lugar, nós vamos ter isso, a União Aduaneira, onde você vai ter tarifas internas e externas em comum, tá bom? Depois você vai ter uma evolução para o mercado comum que além da União Europeia, o mercado comum, que além da União Aduaneira, vai ter também a livre circulação de pessoas e, por final, a União Econômica e Monetária, que é nada mais ou menos do que o mercado comum mais a moeda única. Aqui na América do Sul nós não temos isso. E o único bloco econômico de União Econômica e Monetária é a União Europeia, beleza? É importante de você saber disso. E depois eu falei que a Turquia ela não consegue entrar na União Europeia justamente por questões xenofóbicas e por questões racistas que a Europa não quer permitir. Belezinha? Importante para o seu vestibular. E não se esqueça de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e também comenta aí, sabia disso? Grande abraço, gostoso, tchau, tchau!